noite. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos ao VT de Psicopatologia 1 sobre a consciência. E você, sabe o que é a consciência? Para a neuropsicologia, é estado de estar desperto, acordado, vígil, lúcido. Trata-se especificamente do nível de consciência. Para a psicologia, é a relação do eu com o ambiente, ou seja, a capacidade do indivíduo de entrar em contato com a realidade, perceber e conhecer seus objetos. É a soma total das experiências conscientes do indivíduo em um determinado momento. É a dimensão subjetiva da atividade psíquica que se volta para a realidade. E a visão ético-filosófica traz que é a capacidade de tomar ciência dos deveres éticos e assumir direitos e deveres dessa ética. É atributo do homem desenvolvido e responsável e refere-se à consciência moral, ética e política. Além dessas três definições de consciência, a gente tem também a filosofia contemporânea, que traz que o aspecto fundamental da consciência, que a gente deve tentar explicar, é o seu caráter qualitativo subjetivo. Os filósofos contemporâneos trazem que todo estado de consciência, ele possui um sentimento qualitativo específico. Ou seja, a experiência de beber cerveja com os amigos é diferente da experiência de ouvir uma sinfonia de Beethoven, por exemplo. E as duas experiências são terrivelmente subjetivas. Sem a subjetividade, não há experiência consciente. No campo da neuropsicologia, existem os sistemas reguladores que eles são relacionados com o nível da nossa consciência, que é responsável por gerar toda a ativação dos sistemas neurais. A sua função é produzir uma regulação adequada dos estados de consciência, de quando estamos acordados ou dormindo. Então, no nível da consciência, a sensibilidade ela fica sempre em alerta para estímulos internos e estímulos externos. Então, ela se caracteriza porque facilita a interação da pessoa com o meio ambiente em variadas situações, por exemplo, o estado de alerta em situações ameaçadoras, o nível da consciência adequado. Ele pode ser lembrado através de estímulos, como pensamentos, emoções e recordações. E ele também pode ser modulado através desses estímulos. E também ele pode ser variado, tanto no estado de alerta, quando a gente está acordado, em coma, ou quando a gente está com sono. Bom, agora a gente vai falar sobre o sistema reticular ativador ascendente, que se origina no tronco cerebral e... Brincadeira, a gente não vai falar dessa parte, digamos, mais técnica da anatomia, não. Só é importante saber que alguns autores acreditam que a capacidade de estar desperto e agir conscientemente depende da atividade do tronco cerebral e do diencéfalo. Então, mais do que um conceito, a consciência é ligada diretamente ao bom funcionamento do cérebro. Quando falamos de consciência, logo vem na mente o seu oposto, o inconsciente. Passando da consciência para a inconsciência, percebemos que o caminho é de certa forma mais escuro. O inconsciente ou a inconsciência é onde se faz a elaboração confusa das ideias, onde as reminiscências dormem ou cochilam. Aqui pulula a vida sem formas, os germes e os detritos, os rudimentos e os sedimentos. O conceito de inconsciente dinâmico e determinante da vida psíquica é um dos pilares mais importantes da psicanálise e da psicologia dinâmica. Freud e Breuer, já no final do século XIX, puderam averiguar em muitos de seus pacientes, se utilizando da hipnose, que haviam certos tipos de conteúdos reprimidos e recalcados na memória de cada um deles, que só podia ser acessado quando eles se encontravam num estado hipnóide. E Freud conclui que o inconsciente é bem mais do que um estado mental fora da consciência. Ele é, embora obscuro, a estrutura mental mais importante do psiquismo humano. Voltando à consciência, nem todas as alterações da consciência elas são patológicas. Algumas são absolutamente normais e todo mundo passa por elas. Por exemplo, o ciclo circadiano, o sono e o sonho. Eu vou falar um pouquinho sobre os ciclos circadianos. No caso
caso, ele regula todo o funcionamento do nosso corpo. São oscilações no período, né, de 24 horas. Nesse intervalo, organiza o tempo do nosso sistema biológico. Eles se sincronizam de acordo com o nível de luminosidade, eles permitem respostas eficientes de acordo com o ambiente físico e social, eles modulam o sistema nervoso autônomo, eles também modulam outros sistemas, outros órgãos e os nossos tecidos. Se expressam em vários níveis de funcionamento do organismo, desde o molecular, celular, órgãos e circuitos orgânicos, até sistemas sociais aos quais o indivíduo pertence. Agora que a gente entendeu sobre o ciclo circadiano, eu vou falar sobre uma coisa que eu tenho bastante alterada há 1 ano e 7 meses, que é a idade de Clarinha: o sono. Uma boa noite de sono é uma das experiências mais gratificantes e prazerosas que existe. Nem parece que é de graça, né? Da mesma forma, sintomas de insônia e sonolência diurna causam um considerável nível de estresse. A gente pode chamar o sono de um estado especial da consciência que é recorrente e necessária para o organismo. Vamos falar rapidinho das características do sono. O sono, ele é um estado reversível com uma postura de repouso em que a gente tem uma redução da nossa responsividade. É um momento de construção e modelagem do sistema nervoso e um fenômeno com duração e intensidade específicos. Além disso, ele também é um fenômeno que é afetado pelas nossas experiências vividas enquanto a gente está acordado. E é um momento de restauração e transformação das funções do nosso corpo. Existem muitos detalhes sobre o sono, mas a gente vai falar somente dos seus 2 tipos principais, que é o sono REM e o sono não REM. O sono REM, ele não é leve nem profundo. É nessa fase do sono que acontecem os sonhos. E quando a gente acorda durante o sono REM, a gente consegue lembrar do que estava sonhando. É no sono REM que a gente tem aqueles movimentos oculares rápidos e também quando o nosso corpo tem um relaxamento muscular mais profundo. O sono REM ocupa entre 20% e 25% do tempo total do nosso sono. Já no sono não REM, a gente tem uma diminuição da atividade do sistema nervoso autônomo. O sistema fisiológico, ou seja, as frequências cardíacas e respiratórias, por exemplo, diminuem seu nível de funcionamento ao mínimo. O sono não REM tem 5 estágios que acontecem de forma cíclica durante a noite. Esses estágios vão do sono leve até o sono profundo. E para terminar as alterações normais da consciência, vamos conversar um pouquinho sobre os sonhos. O sonho, fenômeno associado ao sono, pode ser considerado uma alteração normal da consciência. É, sem dúvida, uma experiência humana fascinante e enigmática. Os sonhos são vivências predominantemente visuais, sendo rara a ocorrência de percepções auditivas, olfativas ou táteis. Ao contrário do que todos pensavam, sonhar não é algo raro ou infrequente. A maioria de nós sonha várias vezes, diversas vezes durante a noite. Apenas não se lembra da maior parte deles. Nas mais diversas sociedades ao longo da história, ele tem exercido grande curiosidade, sendo interpretado das mais diversas formas possíveis. Até que falamos das alterações normais. Agora vamos falar das alterações patológicas na consciência. Para começar, eu vou falar sobre os graus de rebaixamento da consciência. Em diversos quadros neurológicos e psicopatológicos, o nível da consciência ele diminui de forma progressiva, desde o estado normal, que é quando estamos acordados, até o estado de coma profundo, quando não há mais atividade consciente. Os graus de rebaixamento da consciência são conhecidos como obnubilação, topor, sopor e coma. Na obnubilação, a turvação da consciência ou sonolência patológica leve. Mesmo acordado, o paciente ele apresenta sonolência. As sensações são lentas e não apresentam clareza. Há dificuldade de concentração e pode apresentar confusão mental. No topor, é evidente a sonolência,
podendo, no caso, o paciente responder se for chamado de forma enérgica. As respostas aos estímulos externos, elas são bem curtas. Na obnubilação e no topor, o paciente ele pode ainda apresentar traços de pudor, tentando cobrir as partes íntimas do seu corpo com cobertor quando estiver em enfermaria em situações de emergência hospitalar. No sopor, é um estado de marcante e profunda turvação da consciência, de sonolência intensa, do qual o indivíduo ele pode ser despertado apenas por um tempo muito curto, por estímulos muito enérgicos do nível de uma dor intensa. É totalmente indiferente à exposição das suas partes íntimas, embora ainda ele possa apresentar reações de defesa. É incapaz de qualquer ação espontânea. No coma, é a perda completa da consciência. Não é possível qualquer atividade voluntária consciente. Podem ser verificados os seguintes sinais neurológicos: movimentos oculares errantes, com desvios lentos e aleatórios, transtornos do olhar conjugado, anormalidade dos reflexos oculocefálicos, que é conhecido como cabeça de boneca, e, no caso, a ausência de reflexos de acomodação. Além disso, dependendo da topografia, da natureza da lesão cerebral, podem ser observados rigidez de decorticação ou de descerebração, anormalidades difusas. Os graus de intensidade de coma são classificados como semicoma, coma superficial, coma profundo e o coma de passé. Algumas vezes, os graus de rebaixamento da consciência não acontecem necessariamente numa ordem crescente. Nesses casos, a gente tem as perdas abruptas da consciência. Normalmente, a gente chama essas perdas abruptas de desmaio, mas é um pouco mais profundo do que isso. Elas podem acontecer por condições médicas, por fatores emocionais e por fatores orgânicos. Em geral, elas duram de segundos a alguns minutos. Os principais tipos de perdas abruptas de consciência são a lipotimia e a síncope. A lipotimia é uma perda parcial e rápida da consciência. Em geral, deixa a pessoa com a visão borrada, o rosto pálido, suor frio, vertigens e o tono muscular dá uma falhada. Dura alguns poucos segundos e, na maioria das vezes, a pessoa nem chega a cair no chão. Já a síncope é um colapso súbito, com uma perda abrupta e completa da consciência. Aqui, a pessoa tem perda total do tônus muscular e queda completa no chão. E é, em geral, o que a gente chama de desmaio. Existem alguns tipos de lipotimia e de síncope. Por exemplo, sabe quando a gente levanta rápido e dá aquela tonteada? É uma lipotimia causada por pressão baixa que costuma ocorrer em lugares quentes e úmidos. Agora, uma curiosidade. Vocês são novinhos, mas devem ter assistido Chaves em algum momento da infância. Vocês lembram do piripaque do Chaves? Então, guardada a licença poética, a gente pode dizer que o Chaves estava tendo uma síncope vasovagal, que acontece depois de emoções fortes, de medo e de susto. O Chaves também é cultura, você tá achando que? Oh, que bom que você voltou, Satanás! Ai, que lindo! Papai! Outras duas formas patológicas de alteração da consciência que merecem ser citadas são o delírio e o estado onírico. O delírio diz respeito aos vários quadros com rebaixamento leve e moderado do nível de consciência, acompanhados de desorientação temporoespacial, dificuldade de concentração, perplexidade, ansiedade em graus variados, agitação ou lentificação psicomotora, discurso ilógico, confusão e ilusões ou alucinações, quase sempre visuais essas, que oscilam muito ao longo do dia. E lembrando que não se deve confundir delírio, que é um quadro sindrômico causado por alteração do nível de consciência em pacientes com distúrbios cerebrais agudos, com o termo delírio, que é a ideia delirante, a alteração do juízo de realidade
encontrada principalmente em psicóticos esquizofrênicos ou em outros tipos de psicose. E para fechar, o estado onírico é um termo da psicopatologia clássica para designar uma alteração da consciência, na qual, paralelamente à turvação da consciência, o indivíduo entra em um estado semelhante a um sonho muito vívido. Além dos estados de redução da consciência, há uma série de estados alterados da consciência, onde pode ocorrer a mudança parcial ou focal. Uma parte pode estar normal, uma parte da consciência, e a outra alterada. Quase sempre nessas alterações qualitativas há algum grau de rebaixamento, mesmo que ele for mínimo. É uma área muito controversa da semiologia psiquiátrica e da psicopatologia, porque os neurologistas eles denominam como distúrbios focais ou de conteúdo da consciência, enquanto os psiquiatras eles definem como alterações qualitativas da consciência. No caso, essas alterações qualitativas, elas consistem em um estado patológico transitório, no qual uma obnubilação leve de consciência com relativa conservação da atividade motora coordenada. Nesse estado crepuscular, ele é caracterizado por surgir e desaparecer de forma abrupta e de duração variável de poucos minutos ou horas ou algumas semanas. Durante este estado, ocorre com certa frequência atos explosivos e violentos e episódios de descontrole emocional, podendo haver implicações legais de interesse à psicologia da psiquiatria forense. Geralmente ocorre amnésia lacunar para o episódio inteiro, podendo o indivíduo se lembrar de alguns fragmentos isolados. Os estados crepusculares eles foram descritos classificadamente como associados à epilepsia. Também podem ocorrer em intoxicação por álcool ou outras substâncias, após traumatismo craniano, em quadros dissociativos, em casos histéricos agudos e após choques emocionais intensos. O estado transitório, ele pode permanecer estranho à personalidade do sujeito, uma natureza mais psicogenética, sendo produzido por fatores emocionais, choques emocionais intensos. Os atos cometidos durante o estado segundo são geralmente incongruentes, extravagantes, em contradição com a educação, as opiniões ou a conduta habitual do sujeito, mas quase nunca são realmente graves ou perigosos. A dissociação da consciência é a fragmentação ou a divisão do campo da consciência, ocorrendo perda da unidade psíquica comum do ser humano. O termo dissociação, ele pode cobrir não apenas a consciência, como também a memória, a percepção, a identidade e o controle. Ocorre com mais frequência em quadros anteriormente chamados de histéricos. Essas crises elas duram de minutos a horas e raramente permanecem por dias. A dissociação da consciência ela pode ocorrer também em quadros de ansiedade intensa. O indivíduo ele se desliga da realidade para parar de sofrer. O transe ele se assemelha a sonhar acordado. Ele é diferenciado de sonhar acordado porque há uma presença em geral de atividade motora. E essa atividade motora ela é automática acompanhada de suspensão parcial dos movimentos voluntários. Ocorre, sobretudo, em contextos religiosos e culturais, como, por exemplo, o espiritismo, religiões afro-brasileiras,
e religiões evangélicas pentecostais. Também ele pode ser induzido por treinamento místico-religioso, ocorrendo geralmente a sensação da fusão do eu com o universo. Então, o transe histérico e o transe religioso, eles não podem ser confundidos, que são situações diferentes. O transe histérico é um estado dissociativo da consciência relacionado frequentemente a conflitos interpessoais e alterações psicopatológicas. O estado hipnótico é um estado de consciência reduzida, estreitada, de atenção concentrada, que pode ser induzido por outra pessoa, que no caso é o hipnotizador. Neste estado, podem ser lembradas cenas e fatos esquecidos e podem ser induzidos fenômenos como anestesia, paralisias, rigidez muscular, alterações vasomotoras. E não há nada de místico nessa situação ou paranormal na hipnose. É apenas uma técnica refinada de concentração da atenção e de alteração induzida do estado da consciência. Já deve estar todo mundo de consciência alterada aí, mas ainda não acabou. Para fechar, a gente vai falar de mais 2 tipos de alterações da consciência: a perplexidade patológica e a experiência de quase morte. A perplexidade patológica acontece com frequência em pacientes com quadros psicopatológicos agudos, principalmente em fases agudas das psicoses, como a esquizofrenia, por exemplo. Ela se resume a uma perda da sensação de naturalidade. A pessoa está num lugar conhecido, mas sente uma estranheza, uma sensação de incapacidade de captar o significado comum das coisas, das pessoas, dos acontecimentos. Deve ser uma sensação muito, muito estranha. Já a experiência de quase morte é aquela velha história do túnel com a luz brilhando lá no final, que a gente sempre ouve relatos. Sabe aquela brincadeira que a gente faz de não vá pra luz? É isso. Eu só não sabia que haviam estudos científicos sobre esse fenômeno. Eu vou contar rapidão pra vocês. Um geólogo suíço sofreu uma queda grave escalando os Alpes suíços. Nos momentos que ele ficou desacordado, ele disse que sentiu uma imensa paz, uma tranquilidade e um deslocamento muito rápido num túnel que tinha uma luz brilhante lá no final e que durante essa viagem pelo túnel ele viu uma retrospectiva breve da sua vida. Todo mundo já ouviu histórias assim, né? Mas o suíço, que eu não vou me atrever a tentar falar o nome dele, resolveu estudar o assunto e descobriu que pessoas de várias idades e várias culturas traziam os mesmos relatos quando passavam por experiências de quase morte. Existe um estudo recente que traça uma teoria de que essas sensações seriam uma invasão maciça de atividade cerebral do tipo sono REM, mas também existem algumas hipóteses socioculturais e históricas bem consistentes. Ou seja, tá tudo em estudo ainda. Bom, pessoal, essa foi a nossa apresentação sobre a consciência. Tentamos ser bastante didáticos. Espero que tenha dado para entender tudo. Um abraço.